Boa, galera, boa noite, tudo bem? Estou me preparando aqui para poder ir trabalhar, pensando em um tema, em algo para poder interagir com vocês, sabe? Falar de alguma coisa, pensar em alguma coisa, ou até mesmo poder refletir em algo que seja interessante, algo que possa fazer com que gere em nós um confronto, sabe? Para que tenhamos uma mudança em nós, para que possamos fazer diferente, agir diferente, pensar diferente, trabalhar de formas diferentes na nossa vida. E tô aqui tentando pensar, imaginar em que e no que falar com vocês. Cara, às vezes a gente tem algo para falar, mas quando nós queremos falar, sabe? Foge da, da nossa mente, do nosso pensamento. Muitas das vezes falamos, está na ponta da língua, mas não conseguimos falar, não conseguimos interagir. E o que e no que irei conversar com vocês hoje, falar com vocês. Sabe, eu tô meio perdido, procurando um tema, algo para que nós possamos conversar. Mas daqui a pouco vem algo na cabeça, daqui a pouco uma luz acende, brilha, ofusca, sabe? E nos faz lembrar no que podemos, no que podemos conversar, interagir, falar. Boa, galera. Cara, vamos entrar num tema hoje abençoado. Vamos falar de Deus nessa gravação. Cara, Deus é maravilhoso. Às vezes a gente se encontra numa situação tão difícil na nossa vida e achamos que as coisas ela só vai dar errado, sabe? Mas daí vem Deus com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor que Ele tem por cada um de nós. E Ele entra e muda, mano, o cenário da nossa vida, sabe? Quando a gente começa a crer, quando a gente começa a acreditar em Deus, a gente começa a crer no milagre, crer na possibilidade de que Cristo, Ele é o suficiente na nossa vida. Sem Ele, nada nós podemos fazer, mano. Às vezes a gente vivemos uma felicidade que é uma verdadeira ilusão, sabe? A gente tá rodeado de pessoas, a gente sorri, brinca, se diverte, cara. Mas chega em um momento da nossa vida no qual tudo isso ele torna passageiro.
É quando chegamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, quando estamos dentro do nosso quarto, prestes a dormir, olhamos para um lado, para o outro, e muitas das vezes nos encontramos sozinhos. Mas é nesses momentos em que Cristo, Ele mostra o quão Ele é presente na nossa vida, sabe? Quantas vezes você deitou a cabeça no seu travesseiro e você começou a refletir em tudo que você viveu, tudo que você passou. E às vezes você começa a chorar, começa a se lamentar, começa a se perguntar, começa a se questionar do porquê de algumas coisas. E o porquê é que todas as coisas, irmãos, elas cooperam para o bem dos que amam a Deus, sabe? É tudo um processo na nossa vida. Então não tem para onde nós fugir, correr, sabe? Se é um processo, nós vamos ter que passar por esse processo. Nós vamos ter que encarar esse processo de cabeça erguida, com determinação, foco, com objetivo, sabe? Porque as coisas ela não podem ser em vão na nossa vida. Tem que ter um porquê. Assim como a nossa vida ela tem um sentido, ela tem um motivo, tem um porquê nós viemos ao mundo, tem um porquê nós nascemos, tem um porquê estamos aqui, tem um porquê, do porquê nós fazemos algo, sabe? Por que você escolheu fazer isso? Por que você escolheu e decidiu ser assim? Por que você tem esse sonho, tem esse desejo, tem essa vontade? Sabe? As coisas antes de acontecer na nossa vida, as coisas boas, elas nascem no coração de Deus. Deus, ele nos formou a sua imagem e tua semelhança. Ele formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida. E disse do homem, faço a nossa imagem e semelhança. Sabe? Então Deus, ele te conhece. Ele te conhece perfeitamente. Ninguém te conhece tão perfeitamente quanto Deus, ele te conhece. E há um propósito na nossa vida. Há um objetivo na nossa vida. Há um porquê viemos neste mundo. Sabe? Estamos de passagem. Somos peregrinos. Estamos aqui para uma missão. Vamos sorrir, vamos chorar, vamos pular, vamos correr, vamos cair, vamos nos levantar, sabe? E é tudo um processo. Tudo na vida é um processo. E é algo que é necessário na nossa vida. O sofrimento ele é necessário, a alegria ela é necessária, a dor é necessária, o medo é necessário, sabe? Tudo tem a sua necessidade. Então nós vamos aprender ao passar do tempo, ao dia a dia, sabe? Buscando conhecer, buscando entender, buscando saber, buscando aprender. Estar sempre, como eu posso dizer, por dentro das coisas, sabe? Por dentro de tudo. Então, vamos falar da bondade de Deus, da graça do Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, do que Ele é e representa para nós, sabe?
Não vamos buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar ou nos oferecer, mas vamos buscar a Deus pelo que Ele representa na nossa vida. Muitos buscam a Deus por bens materiais, buscam a Deus por trabalho, por dinheiro, por sonhos, por desejos. Não, não é assim que Deus ele quer que nós nos achegamos a Ele. Deus ele é o dono do ouro e da prata, sabe? Ele pode fazer para nós muito mais além do que aquilo que imaginamos ou acreditamos. Ele é um Deus do sobrenatural. Os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Talvez o nosso plano seja ter um emprego bom, uma faculdade, uma casa, uma família. Esse é o nosso plano. Mas o plano de Deus, ele não anula o nosso plano. Ele melhora. Ele vai mais além, sabe? Ele não quer te dar apenas um trabalho. Ele quer te dar o melhor emprego. Ele não quer te dar apenas uma faculdade. Ele vai te proporcionar a melhor faculdade. Ele não vai te dar apenas uma família. Ele vai te entregar uma herança, sabe? Então, Deus, ele... tudo que vem dele é bom. Então temos que ser grato a Deus por isso, sabe? A gratidão. Vemos na passagem que há 10 homens leprosos. Deus, irmãos, ele cura esses homens. Só que a Bíblia vai relatar que apenas um deles volta para agradecer. E os outros 9 seguem o seu destino, seguem o seu rumo. Sabe? Então os 9 não foram gratos, não voltaram para agradecer aquele que a curou, que fez por ele o que ele desejava. Que muitas das vezes é nós. Nós buscamos a Deus, recebemos e muitas das vezes esquecemos de agradecer, de ser grato. Sabe? Entendemos, irmãos, que não é sobre a placa da igreja que você frequenta, que você conhece. Não é sobre o templo, 4 paredes. Não é neste templo que Deus habita. Isso não vai anular que Ele não seja presente nesses lugares. Deus é presente nesses lugares. Mas o templo que Deus habita, irmãos, somos nós. Nós, dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele veio e fez morada em nós. Nós somos um vaso, a qual Deus ele repousa em nós. Ele entra, ele faz morada. Será que Deus ele está satisfeito em estar habitando, morando em nós? Será que Deus está satisfeito em morar nesse templo que é você? Nesse vaso que é você?
É uma pergunta. Você não precisa me responder, mas auto-examinar. Se examine. Assim como eu faço, eu me examino. Às vezes eu sou falho, eu erro, eu peco. Mas será que Deus ele está satisfeito estando morando dentro de mim? O inimigo ele vai fazer de tudo para que você não seja uma morada perfeita, uma morada agradável. Mas você não pode permitir. Eu não posso permitir que o inimigo ele entre e bagunça tudo aquilo que Deus ajeitou, sabe? Outra hora eu estava no mundo, eu vivia como o mundo, eu andava como o mundo, eu falava como o mundo. Só que um dia que eu aceitei a Jesus, eu decidi seguir a Cristo, as coisas mudou, sabe? Eu não ando mais como o mundo anda, eu não falo mais como o mundo fala, eu não vivo como o mundo vive, sabe? Hoje eu vivo para Cristo, eu falo como Cristo, eu tenho que refletir a tua imagem, pois eu sou a tua imagem e semelhança, sabe? Eu não me visto mais como o mundo se veste, eu tenho que me vestir de uma forma a qual o Senhor vai olhar para mim e se agradar da minha vestimenta. Não que eu tenha que viver de terno e gravata, sabe? Mas eu tenho que estar com uma roupa, uma vestimenta, na qual o Senhor vai se agradar. Eu não posso mais frequentar os mesmos lugares a qual eu frequentava antigamente, sabe? Eu não posso ir como eu ia. Tipo, vamos se dizer, ah, eu não posso ir em uma adega. Vamos se dizer, eu posso ir, mas eu não posso permanecer, sabe? Eu vou, compro o que eu tenho que comprar e vou embora, sabe? Porque o ambiente não te cabe mais, sabe? Ou você chega e muda o ambiente, ou você chega e o ambiente vai mudar você. Então temos que tomar cuidado com isso, para que não nos corrompa, para que nós não venhamos nos perder, sabe? Então temos que ser forte, temos que ser corajoso, temos que ter determinação, temos que ter objetivo, temos que acreditar e confiar que o Senhor ele é poderoso para fazer tudo por nós. Vemos que o Senhor ele foi levado ao deserto em Mateus 4,4 para ser tentado. Ele foi levado pelo próprio Espírito Santo. Mas ele foi conduzido, ele foi levado para nos ensinar algo, sabe? Que não precisamos de ferramentas humanas, armas de fogo, briga, xingar, discutir. Não precisamos de nada disso para vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas tentações. Nada disso precisamos. Precisamos apenas da palavra, da sabedoria, do discernimento, sabe?
Jesus, ele foi na palavra, ele rebateu tudo na palavra, sabe? Então é isso que o Senhor ele quis nos ensinar. Você vai ser tentado, você vai passar por prova, você vai entrar em guerra, mas não desista, não lute com as armas do mundo, mas use as armas espirituais, as ferramentas espirituais a qual Deus ele deixou e entregou para que você possa usar. Sabe? Então que Deus ele possa, irmãos, que Deus ele possa, galera, nos conduzir, nos fortalecer dia após dia, nos guardar, sabe? Somos um milagre. E Deus ele tem nos dado um livramento todos os dias. Do nosso dormir, o nosso acordar, do nosso levantar até o nosso deitar, sabe? Quando nós colocamos nossos pés no chão, Deus ele tem nos dado livramento de alguma coisa. Talvez você ia sair na rua, ia acontecer alguma coisa, mas quando você ia sair, você lembrou de algo e você voltou. Ali foi o livramento. Foi Deus ele te livrando de algo que poderia acontecer. Então que possamos acreditar no Senhor. Que possamos entregar a nossa vida ao Senhor. Sabe? Porque só Ele pode fazer por nós. Só Ele tem um controle. Só Ele. Somente Ele. Às vezes você fala, eu estou no controle. Eu posso, eu consigo. Não. Somos homens, somos carne, somos falhos, somos seres humanos. Erramos e falhamos. Sabe? Não venha com essa sua autoestima, com a sua autoconfiança, não. Para com isso. Se for por você, se você for fazer como você quer e acha que pode, você está perdido, você cai. Você cai. Você é fraco. Eu sou fraco. Sem Deus, somos fracos. Somos vazios, somos barro. Sabe? Então, tudo que somos é graças ao Senhor. Tudo que temos é graças ao Senhor. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então, que possamos ter uma noite abençoada. Que possamos ter um sábado abençoado. Que esse dia venha ser alegre. Amém? Fica com Deus, galera.